gente, meu nome é Letícia Andrade e hoje eu vou falar um pouco sobre como foi estudar nos Estados Unidos. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, que tem muito conteúdo sobre intercâmbio. Ativa o sininho para receber notificação de todos os vídeos e me segue lá no Letícia Exchange, que é meu Instagram, que eu falo mais sobre intercâmbio, tem várias dicas de inglês, muita coisa, gente, sério. Voltando para o foco do vídeo, em 2018 eu fiz intercâmbio de high school, então eu estudei numa escola americana com armários e várias coisas. E eu queria compartilhar um pouco de como foi essa experiência e as diferenças da escola do Brasil, as diferenças entre escolas lá, porque eu estudei em duas escolas, que eu fui expulsa da minha primeira casa, né, então eu estudei em duas escolas diferentes, tem vídeo aqui sobre isso. Muita coisa. Gente, foram assim, uns 6 meses que eu passei em intercâmbio e aconteceu muita coisa. E aí eu fiz um canal no YouTube agora pra contar tudo. Eu estudei em duas escolas, todas no mesmo estado, do Missouri, e elas nem eram muito longe, era tipo 1h30 de distância cada cidade, mas elas eram muito diferentes. As duas foram escolas públicas. A primeira escola era numa cidade muito pequena mesmo. Então, assim, era a única escola da cidade, só tinha essa escola que era pública e uma escola que era particular. E aí todo mundo conhecia, uma coisa meio assim. Já na outra escola não era uma cidade maior, era uma cidade minúscula também. Mas a escola pegava uma área maior, sabe? Tipo, porque, pelo que eu entendi, assim, pelo menos onde eu morei, você meio que não escolhe onde você vai estudar. Você estuda onde você mora perto. Existe meio que uma área delimitada de que, tipo, se você mora de tal endereço até tal endereço, você vai pra essa escola, pra escola A. E se você, tipo, morar uma rua depois, você já vai pra outra escola, em outro lugar. E é muito difícil trocar de escola por causa disso. Eu tinha uma amiga que morava um pouco fora da região da nossa escola, mas aí a mãe dela era professora, então ela podia estudar na mesma escola que a gente. Mas é assim, tipo, uma coisa bem determinada, você não pode escolher qualquer escola, assim. A não ser que seja particular, e você realmente pode escolher onde você vai estudar, porque você tá pagando, então, boa sorte. Mas eu estudei em escola pública lá. Na minha primeira escola, eu ia com a minha host sister pra aula. A aula começava 8 horas e ia até 3. Na minha segunda escola, eu ia com o ônibus escolar, aquele ônibus amarelo maravilhoso. E eu saía às 6h42 de casa, exatamente 6h42 o ônibus estava lá. E eu tive o privilégio do ônibus parar em frente à minha casa, tipo, parava na porta, era lindo. Especialmente porque, né, ficar esperando o ônibus no frio não é legal, não é nada legal. Entrava no ônibus às 6h42, chegava na escola às 7 e pouquinho e a aula começava às 7h30. Eu e minha hostista era alemã, porque a primeira era americana e essa é a alemã, tá? Gente, se vocês assistirem os outros vídeos faz mais sentido. Eu e minha hostista era alemã, a gente sempre ficava esperando o ônibus, ia junta e depois a gente ficava conversando lá na cafeteria, que não é a cantina. Então, é onde tem o almoço, mas aí ficam as mesas lá e quando todo mundo chegava de manhã, sentava ali e ficava esperando dar o horário pra ir pra aula. A aula começava às 7h30 e ia até 2h30 nessa escola. Mas o que me deixou muito surpresa, assim, de primeira, que eu fiquei tipo, como assim, gente? É que você tem as mesmas aulas todos os dias. Então você monta uma grade e, assim, todos os dias você tem as mesmas aulas na mesma ordem. E não é que nem aqui que você pega, tipo, as mesmas matérias a vida toda. Tipo, estuda português a vida toda, inglês, literatura e tal. É meio diferente, você escolhe suas matérias no início do ano. E aí algumas matérias são semestrais e outras anuais. Aí, tipo, se for semestral, quando troca o semestre, você tem que pegar outras matérias que também sejam semestrais e assim, pra você completar crédito. Eu achei meu boletim e eu vou falar pra vocês quais são os créditos que você precisa, em que categorias de matéria pra se formar na escola que eu fui, na segunda escola no caso, que é a única que eu tenho boletim. Então, você precisa ter créditos em 7 créditos de eletivas, 4 créditos de inglês, 1 crédito de artes finas, fine art. Não sei o que seria isso exatamente, mas eu acho que é alguma coisa meio criativa, porque tem umas matérias meio aleatórias, sabe? Tipo, eu pegava matérias muito normais, porque eu queria validar meu ano do Brasil. A matéria mais diferente que eu peguei foi psicologia e eu também tinha Child Development, que era sobre desenvolvimento de crianças. Então a gente estudou genética, a gente estudava como o bebê se formava, umas coisas assim. Eu não sabia que ia ser assim a matéria, por isso que eu peguei. Foi meio que, na primeira escola era muito diferente. A matéria era tipo, a gente fazia sorvete
costuravam, umas coisas assim. Mas aí na minha segunda escola eles não tinham a mesma matéria. Aí a mulher disse, nossa, sua coordenadora disse que você adora crianças. Vou te colocar nessa matéria. Aí eu, tudo bem, moça. Mas foi legal, foi muito legal. Mas então você precisa de créditos de eletivas, inglês, artes finas, saúde, que seria, eu acho que tipo o que eu fiz. Não, porque eles não me deram crédito nenhum por isso. Provavelmente não era o que eu fiz. Matemática, personal finance, finanças, practical arts, artes práticas, ciências e estudos sociais, que aí é tipo geografia, que eu acho que ninguém nos Estados Unidos pega, e história. E eles dividem muito as matérias, então é tipo história americana, história do mundo, geografia de sei lá de onde, as coisas assim. Tinha a matéria de governo, tipo, pra você estudar o governo, como foi, qual a política acontecendo nos Estados Unidos, como se divide, tipo... Eu nem sei explicar, gente, porque eu não peguei essa matéria, então eu não sei. Mas é meio como se explicasse o parlamento, essas coisas. Eu achei muito legal e eu queria muito que a gente tivesse isso aqui. Mas, né, não é nosso sistema educacional. O sistema educacional deles não é perfeito. Eles reclamam muito sobre isso, então não se iluda. Os Estados Unidos não é o melhor país do mundo, vamos deixar isso claro. O Brasil não é inferior, porque eu, do fundo do meu coração, não gosto que as pessoas menosprezem o Brasil. Assim, são países diferentes, mas não quer dizer que nenhum é melhor nem pior. Sério, isso... Não gosto muito dessas coisas de, tipo, classificar países. E esse é um ponto bom do sistema educacional, mas eu acho que tem uns 500 que eu não gosto. Mas, né? Outra coisa que eu achava muito... Não muito diferente, porque isso acontece onde eu moro, mas na minha escola, aqui no Brasil, não acontecia. E lá é, assim, muito comum. E faz sentido pelo jeito que eles dividem as coisas, mas é que existem, tipo, AP ou Honors Classes e as aulas normais. AP ou Honors, ou sei lá que outro nome pode ter, são aulas para os alunos que têm boas notas. Então, eu tinha várias matérias que eram AP, que era como chamava na minha primeira escola, logo quando eu cheguei, porque quando foi traduzir minhas notas do Brasil para os Estados Unidos, ficou tipo um boletim perfeito, e aí eles me colocaram em aulas mais avançadas. E assim, era muito tranquilo, gente, eu ia pra aula avançada e achava fácil. Mas tudo bem, né? Eu me mantive em algumas matérias que eu era AP, quando eu transferi de escola, mas aí teve uma matéria que, na semana que eu fui expulsa, eu tinha que entregar um trabalho. Como eu fui expulsa, eu acabei não entregando o trabalho e a professora tirou nota. Eles também vão avaliando por desempenho nas aulas, tipo, não é só uma prova. Qualquer coisa, tipo, a atividade que você entrega vai formando sua nota, até que dá a nota final, que é composta de várias coisas, isso também eu achava muito legal. E aí acabei ficando com a nota baixa porque eu não entreguei o trabalho, porque eu estava no momento de trocar de casas. E aí eu saí de AP English, que era a aula avançada de inglês, pra aula normal de inglês. E aí foi tipo uma palhaçada, gente. Aí, desculpa, mas eu achava uma palhaçada. O tempo que eu fiquei lá, ela deu um livro pra gente. Aí, como ela sabia que ninguém ia ler, ela lia na aula. E assim, minha aula de inglês era sentar na cadeira e a professora ficava lendo um livro. Assim, um livro muito icônico no Missouri, porque Mark Twain é do Missouri e ele é um escritor muito famoso nos Estados Unidos. E ele escreveu, assim, uns livros muito legais. Eu li 2 no meu intercâmbio, os 2 nas minhas aulas de inglês. O primeiro foi Huckleberry Finn, que foi pra primeira aula de inglês, que eu fazia aula avançada na primeira escola. E aí esse Tom Sawyer era o que a professora da segunda escola lia pra gente e era engraçado. Mas eu adorei os livros e eu recomendo. Na minha primeira escola também tinha uma coisa muito legal, que era um aconselhamento. E aí, tipo, a gente ia pra uma sala e tinha um conselheiro e se a gente tivesse algum problema com alguma matéria, alguma dificuldade, a gente podia conversar com ele e tal. Era o horário que eu fazia meu dever de casa, porque ficava todo mundo, tipo, um olhando pra cara do outro. E aí, às vezes, eu fazia meu dever. E tinha o Dragonfly Hour, que é porque o mascote da minha primeira escola era o dragão. E aí tinha o Dragonfly Hour, que na verdade Dragonfly significa mariposa. Mas né? Detalhes. Uma vez por semana você não ia pra essa sala do conselheiro, você ia pra sala do professor que você tivesse mais dificuldade e ia conversar com ele. Eu sempre ficava na minha sala de química porque o professor era engraçado e ele não me mandava fazer nada, eu não queria fazer nada, então a gente ficava lá e às vezes ele me perguntava do Brasil. E era a minha aula preferida. As aulas de química eram minhas preferidas e eu não gosto de química. Mas só porque os professores eram perfeitos, das 2 escolas. E eu fiz intercâmbio em 2018. A maioria das pessoas pode não associar isso,
Mas 2018 foi o ano que teve muito atentado em escolas americanas. E a minha primeira escola, ela era assim, de segurança máxima. Eles tinham muito medo de ter um atentado lá, porque tipo, praticamente todos os adolescentes da cidade estudavam lá. Então era muita gente e era, sei lá, eles tinham muito medo. A gente tinha um crachazinho pra entrar na escola, e aí meu crachá nunca funcionava. Era assim, uma onda. Ficava um monte de gente na porta, porque metade dos crachás não funcionavam de verdade. Aí alguém com um crachá que funcionava, botava assim na porta, tipo carteirinha de escola, e aí abria, aí todo mundo entrava junto e tal. Era meio falho, mas eles tentavam muito. Eu já participei de várias palestras sobre como fugir se tiver um ataque. E o professor uma vez, tipo, ensinou a gente a fugir da sala dele. Tipo, olha, ali tem tesouras. Se alguém chegar com arma, você joga as tesouras nessa pessoa. E aí, ai gente, foi confuso. Ai gente, outra coisa que vai todo mundo ficar muito impressionado. A escola dava pra gente os computadores da Google. Pô, parece muito chique. Mas eram computadores normais, que eram Chromebooks. E aí você paga uma taxa pra alugar esse computador e no final do ano você devolve o computador. E é isso. Se você devolver ele completo, você não paga mais taxa nenhuma. Se você quebrar, você tem que pagar outro. Graças a Deus, o meu voltou inteiro, perfeito, nas duas escolas. Mas era muito legal, a gente fazia quase tudo no computador. Um professor ou outro que não gostava que usasse muito. Mas eu levava o computador comigo todos os dias pra escola e estudava muito por ele, era muito legal. E foi muito bom, porque eu não tinha computador. E aí na minha segunda casa também não tinha televisão, então eu usava o computador da escola pra assistir Netflix. Muito bom. A maior coisa, quase esqueci disso. A maior coisa, assim, a maior diferença do universo. Todos os dias na escola, tinha os anúncios da manhã, que era uma aluna que fazia os anúncios na rádio. Isso na minha segunda escola, tinha a rádio. Mas assim, em todas as escolas americanas que você puder entrar, antes de começar a aula, toca um sinal, todo mundo levanta e faz um juramento à bandeira. Eu sei esse juramento inteiro até hoje. Sério. E assim, eu não fazia o juramento. Eu levantava, tipo, de boa, mas eu não fazia. Não era meu país, eu não tava jurando nada a ninguém. Mas eu sei todinho até hoje, gente. Eu vou falar porque, sério, pra vocês verem como é uma lavagem cerebral profunda. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and for the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Ninguém fazia assim, né? Era bonitinho assim. Mas eu ficava, que legal essa galera. Ficava eu e minha racista alemã, tipo, não é nosso país, a gente não vai jurar nada a ninguém, mas obrigada pela oportunidade. Era muito estranho isso. E assim, o patriotismo estará sempre muito presente nos Estados Unidos. E isso é muito legal, apesar de, né, meio tóxico, mas que bom que eles amam o país deles. Aí a gente almoça na escola também, lá nos Estados Unidos. E aí paga pelo almoço, era uns $2, eu acho, o meu almoço. E é tipo, várias coisas, pizza, tal, um achocolatado. E aí assim, eu não comprava almoço sempre, porque, né, eu tinha que pagar. E aí eu levava comida de casa, porque a minha host mom tinha comprado. Que eu sou assim, mão de vaca. Mas a maioria dos intercambistas compra muito almoço. E aí a chinesa, quem viu meu outro vídeo sabe da chinesa. A chinesa era assim, icônica. Ela saiu sem pagar o almoço dela. E aí o que aconteceu? Antes dos intercambistas irem embora, a coordenadora chamou todo mundo e disse, gente, vocês têm que pagar o almoço de vocês. Porque, tipo, você podia ficar devendo, sabe? Mas aí ela falou, quando vocês forem embora, vocês têm que pagar. E aí eu não tinha dívidas, graças a Deus. Então é isso, gente. Eu vou mostrar pra vocês hoje vários materiais dos Estados Unidos. Sim, porque mesmo que fosse fácil, olha, tá todo torto. Mas eu estava pro Enem com isso também, porque, tipo, alguns assuntos que eles deram lá realmente caía na prova. E era um jeito muito mais fácil pra mim, porque eles fazem tudo de um jeito muito direto. Então, assim, era muito fácil estudar por isso aqui. E apesar de eu achar muito fácil a educação americana, não estou dizendo que é ruim, nem que é melhor, eu achei a experiência muito legal e, assim, abriu um pouco minha cabeça, sabe? Pra... Não é só isso, não preciso morrer pra fazer uma prova, coisas assim, sabe? Porque a pressão aqui pra fazer um vestibular, pra entrar na faculdade específica, é muito grande. E quando eu fui pra lá, eu parei de sentir tanto isso. Eu fiquei, gente, essas pessoas não estão nem aí pra essas coisas, gente. Tipo, outra realidade. Até as que querem fazer faculdade, elas têm outras prioridades. Porque a faculdade não olha só nota, olha muitas outras coisas. E isso foi muito legal e abriu um pouco minha cabeça pra várias coisas. Foi uma experiência muito válida. E é isso, gente. Obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou, deixa um like, comenta aqui embaixo o que você achou sobre essa estrutura dos americanos.
Você faria um juramento à bandeira todos os dias antes de começar suas aulas? É isso, né? Deixa aqui sua opinião, quero muito falar sobre isso, porque eu fiquei, gente, é aí que a lavagem cerebral começa. Mas também é muito fofo, né? Então, não sei, não vou opinar. Dizendo que eu já opinei. Tanto faz. Mas é isso, se inscreva aqui no canal, um beijo e até a próxima! Until the world, I'm gonna sing down on day